Pessoal, em primeiro lugar, deixa eu fazer um aviso importante. Muita coisa pode acontecer numa casa à noite com vários gatos que ainda não foram passear. Então, desde já eu peço desculpas por qualquer barulho que vocês forem ouvir. Eu vou usar esse vídeo como chamariz para o canal, então eu vou fazer uma introdução importante. Antes de ontem, eu fiz uma sequência de vídeos de leitura do livro de Atos. Ora, o que é o livro de Atos? Para quem não tem familiaridade com a Bíblia. A Bíblia é composta pelo Antigo e pelo Novo Testamento. O divisor de águas, o que diferencia o Antigo do Novo Testamento, o que separa os dois, na verdade, é justamente o nascimento de Cristo. E, muito bem, você pega a Bíblia, a maior parte dela vai ser Antigo Testamento. O Antigo Testamento é mais volumoso. E aí, o Novo Testamento tem a sequência dos Evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João, e depois dos Evangelhos vem o livro de Marcos. Muito bem, eu escolhi o livro de Marcos porque no dia, assim, eu estava folheando a Bíblia e me despertou interesse de ler, de estudar o livro de Atos. E aí, a Bíblia faz referências internas o tempo todo. A Bíblia conversa consigo mesma o tempo todo. Tudo tá ligado a tudo lá, tá tudo amarradinho. Um exercício maravilhoso que você pode fazer é escolher um tema e ver como ele é tratado na Bíblia de ponta a ponta. Você vai ver como ele tá perfeitamente entrelaçado. Muito bem. E aí, nisso de ler o livro de Atos e pensando em outros livros da Bíblia, como é que uma coisa conversa com a outra, eu não lembro exatamente agora de que ponto que foi, mas num determinado ponto eu estava citando o fato de que Jesus, depois que ressuscitou, não foi reconhecido por ninguém. Ninguém olhava para ele, Jesus, não, as pessoas não sabiam que era ele. E aí eu tive a infeliz iniciativa assim, de dizer que eu tenho uma teoria do motivo pelo qual ninguém reconhecia. O problema não é ter a teoria, mas a forma como eu expressei. Eu disse que achava que ninguém reconhecia Jesus porque depois que ele ressuscitou, ele passou a ter uma aparência muito diferente. As palavras que eu usei foi que ele estava muito gato. E aí, o que aconteceu foi que eu me senti muito mal por causa disso, por causa da palavra que eu escolhi, porque, vejam bem, eu levo isso aqui, esse livro aqui, muito a sério, pela graça de Deus, eu levo ele a sério mesmo. Eu leio esse livro, eu estudo esse livro, eu como esse livro, eu descanso nesse livro, eu aprendo com esse livro. E o que eu fiz foi escolher uma palavra que definitivamente não foi apropriada, justamente para fazer referência a aquele que é minha paz. Aquele que... Esse livro, olha o tamanho do livro. E esse livro todinho foi escrito para falar de um homem só, que é Jesus Cristo, né? Então, é um livro sagrado, é o livro sagrado, e não foi respeitoso o que eu fiz, não foi apropriado, e eu me senti muito mal. Eu pedi perdão ao Senhor e me senti responsável pelo seguinte: a partir do momento em que você se propõe, a fazer um vídeo e botar na internet, você não sabe quem vai ouvir. Aliás, você, no meu caso, eu coloco, e a intenção do meu coração é edificar, compartilhar justamente o que eu tô... Ainda bem que eu avisei, justamente o que eu estou aprendendo, e a intenção é de edificar, E o que eu fiz definitivamente não foi isso. Bom, deixa eu comentar com vocês aqui. Olha só, por que eu falei da questão, da aparência física de Jesus antes e depois da ressurreição? Em Isaías 53, versículos 2 e 3, eu acho que foram 700 anos, acho que Isaías viveu uns 700 anos antes de Jesus nascer, e isso aqui foi uma profecia, Ele faz uma descrição de como era o Cristo, o Messias, o prometido,
fala sobre como seria a crucificação, sabe? E o que está escrito aqui é que ele foi como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. E, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Então, a gente aprende aqui com Isaías que Jesus, quando veio em carne, não tinha uma aparência formosa, né? Eu comentei num outro vídeo sobre preconceito e tudo mais, que é um erro. Jesus, na verdade, a gente não deveria nem botar, na minha opinião, eu acho que a Bíblia deixa isso muito claro, fazer imagens, né? Porque Deus é para ser adorado em espírito. E o que acontece é que as pessoas, né, com frequência fazem imagens, né, de Jesus e colocam ele como, né, um homem de cabelo castanho, não sei lá, o olho claro, não sei o que, bonito. Não é isso que a Bíblia ensina, tá? E aí, quando eu comentei que Jesus não foi reconhecido depois da ressurreição, eu me referi a 3 passagens especificamente, sendo que 2 são do Evangelho de João e uma em Lucas. O que dizem esses versículos? Em João 20:15, Jesus está se dirigindo a Maria Madalena e diz: mulher, por que choras? Aí a gente vai ter aqui uma participação especial, né, sexta-feira? Com licença, muito obrigada, licença. Maria Madalena tá lá no túmulo de Jesus chorando, né? E Jesus aparece e diz: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, né, ou o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Então ela confunde Jesus, assim, ela olha e não sabe que é Jesus que está falando com ela. Logo, ele tinha uma aparência diferente daquela a qual ela estava habituada. Em João 21:4, está escrito assim: e sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Por último, em Lucas 24:16, está escrito: mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o reconhecessem. Né? Aqui fazendo está se referindo à passagem para Emaús. E aí, olha só o que acontece. Aí, quando eu estava preparando esse vídeo, coisa, né, que eu dessa vez eu tentei organizar bem, eu estava procurando qual era a passagem na Bíblia que fala pra gente não entristecer o Espírito Santo, que é um poder, uma capacidade que nós, como meras criaturas do Altíssimo, temos. A gente tem essa capacidade de entristecer a Deus. Isso é, né, Deus que não depende de ninguém, que é completamente perfeito, poderoso. Eis que de repente ele faz, né, a criação, ele nos faz e ele nos ama tanto, né, que a nossa rebeldia causa sofrimento a ele. Então eu fui botar no Google para achar qual era o versículo que fala para não entristecer o Espírito de Deus. E aí, como que Deus me dizendo: olha, eu tenho uma coisa para te ensinar, e tá bem no versículo anterior. Então veja bem, eu estava no Google procurando e eu descobri que estava em Efésios capítulo 4, versículo 30, que diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. E aí, olha o que diz o versículo anterior: não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Então, completamente para mim, especialmente nesse contexto, o que diz o versículo 29 de Efésios, o versículo 29 do capítulo 4 do livro de Efésios: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe.
Aí eu falei, eu vou no dicionário ver o que significa a palavra torpe. Em português, né? Diz, torpe significa que insulta, do latim turpis, tal, que insulta os bons costumes, depravado, que causa nojo, que é nojento, asqueroso, que contém mácula, mancha ou sujeira, enodoado. Agora, olha isso aqui, capaz de entorpecer, torpente, entorpecente, substância torpe. Isso mexeu muito comigo, porque veja bem, se a minha intenção é edificar, é transmitir, né, o poder de Deus que ele revela, né, que ele revela e concede pela palavra dele, o que eu fiz naquele momento foi justamente usar uma palavra que, olha só, de acordo com essa definição, causa entorpecimento. Então, ao contrário de transmitir vida, de transmitir, né, de apontar para a verdade, que é a palavra de Deus, o que eu fiz foi exatamente o contrário. Não satisfeita, eu fui ver no original, porque agora eu tô, né, muito entusiasmada em aprender grego, aprender hebraico, ler a Bíblia no original. Não é uma coisa necessária absolutamente para a salvação, definitivamente não é. Mas, ora bolas, se eu tenho os recursos para isso, e os recursos são o tempo, a tecnologia, né? Por que não, né? E aí é que eu fiquei arrasada. E ainda estou. Fui ver. Torpe, no original, né? Como estamos no Novo Testamento, Paulo usou a palavra em grego. A palavra que ele usou é sapros. Eu vou botar aqui no Blue Letter Bible para vocês ouvirem como é que pronuncia. Eu vou botar o link caso alguém queira ver como é que funciona isso, porque pra mim é uma coisa que eu aprendi recentemente. Eu estou completamente encantada com esse recurso, assim. Aí ele vai dizer que é o Strong's G, ele vai dizer que é o número, qual é o número da palavra, e ele vai pronunciar. Então ele vai falar Strong's G 4550, né? Strong's G 4550, ele vai falar como é que pronuncia. Enfim, só pra vocês ouvirem uma palavra em grego. Strong's G 4550. Sapros. Sapros. Então, a palavra que eu, infelizmente, optei por usar é uma palavra que a Bíblia classifica como sapros. Né, uma palavra torpe. E o que quer dizer torpe? O que quer dizer esse sapros no grego? Estragada, putrificada, corrompida, que não serve para o uso, de má qualidade, ruim, inapropriada, sem valor. Eu estou muito assim, arrependida da palavra que eu usei. E aí, uma coisa puxa a outra, né? Qual que é a etimologia da palavra sapros? Saipó, eu não sei nem pronunciar, mas se eu só clicar lá que aparece, que quer dizer corromper, destruir, apodrecer. Então, esse breve estudo me fez dar conta do estrago que a gente faz, do estrago que a gente é capaz de produzir escolhendo uma palavra sem sabedoria, sabe? E veja bem, se a Bíblia é uma carta que Deus escreveu para a criatura, se a Bíblia é a palavra santa e perfeita, como eu creio que é, definitivamente, ela o tempo todo nos ensina justamente a fazer diferenciações e não a causar engano e não a misturar. O perigo, mas é um perigo enorme, misturar, porque aí você não consegue discernir, porque aí você se confunde, você já chama uma coisa que é ruim de boa, uma coisa boa de ruim, vira uma bagunça. E a Bíblia tem justamente esse papel de nos limpar a vista, entendeu? Para justamente fazer essa diferença. E aí olha só o que diz Levítico 10:10. Para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo.
Em Ezequiel 22, 26. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o impuro do puro. Em Ezequiel 44, 23 está escrito: E a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o puro. Bom, e aí o que me resta dizer, né? No final de tudo isso, me resta usar a barra de sabão do cristão, que o Chuck Missler chama o versículo 9 do capítulo 1 da primeira carta de João como a barra de sabão do cristão, que diz o quê? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Outro dia no trabalho eu fiz uma bobagem, mas uma bobagem caprichada, assim, levou assim uns 5 minutos para eu fazer a besteira. E uns 2 dias para corrigir. E aí, no momento em que eu me dei conta do erro que eu cometi, eu pensei, eu preciso imediatamente comunicar isso pro meu chefe e pedir ajuda. E aí, em questão de minutos, eu estava cercada, eu devia até ter feito um selfie, porque eu me senti muito importante. Do lado da minha mesa estava meu chefe, minha coordenadora e a chefe do outro serviço de pagamento, pra vocês terem ideia da beleza que eu fiz. Mas, assim, todos muito empenhados em me ajudar, com toda a paciência, com toda a diligência. E, no final das contas, deu trabalho para corrigir, mas foi corrigido, sabe? Então, da mesma forma como o procedimento foi esse, né? Opa, fiz uma bobagem, eu preciso de ajuda para corrigir. A ajuda veio de bom grado, uma equipe maravilhosa, inclusive 3 psicólogos. O chefe, a coordenadora e a outra chefe, por coincidência, 3 psicólogos. E aí ficou corrigido e tudo mais. Então, assim, resumo da ópera. Deus é um pai misericordioso e bondoso, rico em perdoar. Eu vou usar esse vídeo, eu vou divulgar esse vídeo no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, porque eu acho que é uma boa forma de convidar a conhecer o canal. Eu tenho o propósito no meu coração de percorrer toda a Bíblia no YouTube, compartilhando o entendimento que eu tenho, o que eu estudei e aprendi, fazendo ligações entre versículos. Eu tenho plena convicção de que o Senhor vai abrir as portas, né? Paulo falou isso, né? Ele orou para que Deus abrisse as portas para que o evangelho fosse recebido. E eu quero muito que as pessoas que me conhecem, né, que convivem comigo pessoalmente, saibam, né, o valor que eu dou a esse livro. Mais do que isso, eu quero muito que a minha vida, que a minha pessoa seja nada menos, nada mais do que um incentivo, sabe, diário, declarado, para que todos conheçam a palavra. E eu acho esse vídeo muito apropriado como cartão de visitas do canal, porque ele mostra, né, eu tô mostrando aqui de maneira honesta e clara o tropeço que eu dei. E assim como eu, qualquer pessoa que for anunciar a palavra comete erros. O que eu quero deixar claro é que eu lamento muito ter usado um termo inapropriado, para dizer o mínimo. E uma coisa também que eu senti no meu coração é que toda vez que a gente vai falar sobre o sagrado, nós temos as palavras para isso. Nós temos o nosso próprio Deus já nos proveu, entendeu? Então, se o assunto é, como será que é Cristo glorificado? Como será a aparência de Cristo depois que ressuscitou? Aí eu acho que a melhor coisa a fazer é ler em Apocalipse, porque lá, a não ser que eu esteja enganada, acho que lá é o único lugar em que nós temos a descrição, assim, nós temos algumas descrições físicas de Jesus depois que foi crucificado, né, e glorificado. Foi crucificado, ressuscitado e glorificado. Enfim, é um convite, é um vídeo de convite, assim, muito
muito instigante, né? Porque você tá vendo que você vai aprender, você vai ouvir alguma coisa de uma pessoa que tem falhas. Mas é isso, no final das contas, eu creio que isso serve para minha edificação em primeiro lugar. A primeira pessoa para quem eu devo pregar a palavra é para mim mesma, sempre. A primeira pessoa que tem que aprender sobre tudo sou eu sempre. E isso tem acontecido para a honra e glória de Deus e pela graça dele. E eu creio também que outras pessoas vão tirar proveito, vão ser edificadas acompanhando aí essa trajetória que eu definitivamente vou percorrer até o último dia da minha vida. É isso, obrigada pela paciência. Fica o convite para ler a palavra. Eu vou levar essas gatas para passear. Vou botar os versículos que eu citei na descrição. Por favor, meditem sobre eles.